Na Rádio Bandeirantes, Agromais. Márcio Fernandes, como é que você tá, meu irmãozinho? Tudo bem? A sorte é que não paga esse imposto para esperar, né? Ainda. Já pensou? Por enquanto, né? Ainda. Senão eu já estaria rico, eu acho, Não né? dá essa ideia. Se eu fosse o recebedor desses impostos. Pagar ICMS para esperar. ICMS para esperar. Você tava O enrolado. imposto sobre a não vivo, hein? circulação, né? Pra ficar paradinho. Boa tarde, Joel. Tudo Tá bem? bem? Tudo bem, Ana? Aliás, o ouvinte falou, né, que é dentro da geladeira tudo paga imposto. Aliás, a própria geladeira paga esse imposto, né? A linha branca tem um imposto altíssimo, né, de Verdade. eletrodoméstico. Então, a gente paga imposto para tudo. Não para esperar por enquanto, nem para respirar, né? Ainda bem. Mas para várias outras coisas com absoluta certeza. Bom, hoje O a gente vai assunto de falar da Embrapa, Joel. A Embrapa Caramba, que é uma estatal, né, brasileira. Sensacional. O agro deve muito à Embrapa. Ontem você fez uma colocação aqui que eu faço questão de reforçar. Um período recente agora, acho que há 2 décadas, não se falava em produção de grãos, por exemplo, na região centro-oeste do Brasil. Não se falava disso porque a terra lá não é fértil, não tem como produzir. A Embrapa chegou com tecnologia, com estudo e fez com que o Centro-Oeste se tornasse hoje o maior produtor de grãos do Brasil, uma das regiões mais produtoras de grãos do mundo. Só para a gente ter uma ideia da importância da Embrapa, né, Márcio? Muito bem colocado, Joel. Aliás, né, lição de casa muito bem feita, porque a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, na verdade, ela tem contribuído desde os anos 70, desde de 73, para ser mais exato, em abril de 73, quando ela foi inaugurada aqui no Brasil, junto com as políticas públicas, né, exatamente não só incentivando, mas principalmente por meio da ciência, da tecnologia, da inovação, da pesquisa agropecuária, né, de novos paradigmas na produção do Brasil, estabeleceu e colocou o Brasil, na verdade, no patamar que ele é hoje, não só no Cerrado, mas principalmente dentro da área de pesquisa, né, da ciência e da tecnologia. Um ano depois, em 74, a Embrapa é dividida por segmentos, né, por culturas especialmente. Mas foram criados logo no primeiro ano de existência, a Embrapa trigo, que fica em Passo Fundo, arroz e feijão em Goiânia, gado de corte em Campo Grande do Mato Grosso do Sul e de seringueira lá em Manaus, no Amazonas, né? Foram as primeiras, existem muitas outras espalhadas pelo país e a gente, quando compra um alimento, quando produz um alimento especialmente, a gente esquece que por trás de tudo isso tem a mão da Embrapa, assim, né? A tecnologia por trás disso, fazendo com que cultivares, por exemplo, sejam mais resistentes à chuva, mais resistentes à água, se for o caso, que elas tenham mais resistência a pragas e doenças, ou seja, tudo isso é tecnologia. Quando a gente olha para um grão, na verdade, que vai para a terra, a gente não enxerga o quanto, na verdade, tem de pesquisa, de ciência e de trabalho, né, humano ali dentro, e principalmente o dedo da Embrapa, literalmente. Isso vai para a terra e a gente depois simplesmente colhe, mas a gente tem que entender que, na verdade, é um processo de estudo de longo prazo, né, para que isso aconteça. Então, a Embrapa foi criada exatamente nesse sentido, né, para fazer com que o Brasil, que na época, Joel, lá nos anos 70, era muito importador de alimentos, na verdade, né, e era também um ano de uma rápida urbanização. Então, assim, ao mesmo tempo que nós precisávamos comprar alimentos, o Brasil estava crescendo, a população brasileira estava crescendo e, ao mesmo tempo, a agricultura da época não atendia, né, a produção nacional. E se a gente pensar o número de habitantes que existem hoje para os anos 70 e principalmente o que nós produzíamos lá nos anos 70, nos anos 80 que seja, o que a gente produz hoje, a nossa produtividade no mesmo espaço cresceu exponencialmente, né? Muito, demais. E esse é um trabalho da Embrapa, vinculado ao MAPA, ao Ministério da Agricultura, que faz com que a gente tenha efetivamente resultados práticos, né? Especialmente. E entre as tecnologias importantes para o agro, então, desenvolvidas pela Embrapa, estão aquelas que são fundamentais, na verdade, ao desenvolvimento dos cerrados, como você falou, a fixação biológica de nitrogênio na soja, né? Que tem tecnologia dentro deste grão, as cultivares de soja de ciclo longo e de ciclo curto. Nós temos as cultivares das hortaliças, aliás, tem um cinturão verde aqui próximo de São Paulo, que abastece a capital paulista e o CEAGESP, muito grande e tem tecnologia. Olambra, para quem conhece também, que são a capital das flores aqui do ladinho, na verdade, também tem muita tecnologia dentro dessa área do agronegócio, né? Da floricultura. A integração lavoura-pecuária também, né, que é desenvolvida pela Embrapa. Ficaríamos horas e horas aqui falando do quanto, na verdade, a gente deve aqui agradecer às empresas
que receberam sim dinheiro público, afinal de contas, né, uma estatal, ela serve exatamente para isso, né? Sabe para que serve esse trabalho que você está fazendo hoje aqui, reconhecendo o trabalho da Embrapa? Para a gente ter uma noção da importância da pesquisa. Perfeito. Pesquisa que tem que ser cada vez mais incentivada no Brasil. A gente está vendo isso agora com a Covid-19. Se não tivéssemos pesquisa em curso em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, nós não teríamos essas vacinas todas. E a mesma regra é seguida para os grãos, para a produtividade. Essa produtividade toda só se dá devido a pesquisadores renomados que fazem parte da Embrapa. Muito bem. Expandiu-se também por lá, né, nessa época, o crédito rural, os investimentos em extensão rural. E para a gente finalizar, Joel, já que você falou de pesquisa, nós temos 17 pesquisadores da Embrapa reconhecidos mundialmente. Um estudo feito pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, fez esse levantamento e reconheceu, claro que todos são muito importantes, mas pelo menos 17 deles, nossos, brasileiros, estão lá fora mundialmente reconhecidos. Assim como falamos ontem do Alisson Paulinelli, né, que foi um indicado e com muita propriedade, na verdade, todos estamos nessa torcida ao Prêmio Nobel da Paz. Não foi, obviamente, uma indicação gratuita, pelo contrário, né? O Brasil merece muito um prêmio, é por isso que nós estamos nessa torcida para que ele aconteça, porque assim a gente vai mostrar que somos sustentáveis, ou seja, que o Brasil produz com sustentabilidade. Na hora de comprar e pagar é uma coisa que a gente deve levar em consideração, ou seja, né, é o produto em si, o custo-benefício dele, a oferta e demanda. E principalmente as políticas públicas que a gente deve ficar cobrando lá em Brasília. Mas na hora de produzir, o produtor, na verdade, faz aquilo que ama, então a gente sabe que é sempre feito com muito carinho e com muita atenção, porque a gente está falando de segurança alimentar. Tudo aquilo que a gente coloca na mesa hoje no Brasil tem muita segurança alimentar. Quero só encerrar, se vocês me permitirem, falando sobre essa questão desse dedo indicador aqui, que faz muita meia-culpa, na verdade, quando a gente reclama de um político. A gente tem que lembrar que quem coloca os políticos lá somos nós também, né? Então, a Frente Parlamentar da Agropecuária é uma frente de políticos, que existem 200 lá inscritos na FPA, mas que na atividade diária, ou seja, no combate aos interesses do agro, são sempre meia dúzia, né? Então, a gente precisa muito bem, na hora de votar, pensar se aquela pessoa, se aquele trabalho que ela desenvolve vai trazer algum benefício para a região e para a sociedade que a gente vive. Verdade, eu acho bacana você eleger uma pessoa quando ela tem um objetivo muito bem claro, sim, como nesse caso aí. Ô, Márcio, muito obrigado. Obrigado tá você, valeu, gente. Márcio. Abraço, um querido. grande abraço. Valeu, até amanhã. Bora pro intervalo, Aninha? Bora. A gente já volta, não saia daí.